Oi pessoal, é um vídeo inusitado hoje. Estamos aqui no Hospital Santa Casa, na verdade é o Santo Antônio, que é o Hospital Infantil da Santa Casa de Porto Alegre, que é a janela, ó. Estamos internados. A Olivia teve ontem é domingo, hoje é segunda, né? Teve um ataque de laringite, a gente não sabia, ela não tava 3 dias com febre, não tava conseguindo respirar direito, chiado no peito, se engasgando pra mamar, não tava comendo, fazia 3 dias. Daí a gente resolveu trazer ela aqui no pronto-socorro infantil. Daí ela já ficou, quiseram internar ela de cara, porque laringite quando começa a fechar a garganta só vai, né? Até eu não conseguir respirar mais, então tinha que internar pra cessar. Ela tá desde ontem, de 1 em 1 hora, depois de 2 em 2 horas, a noite inteira, de 2 em 2 horas, fazendo nebulização com adrenalina pra abrir. Ela já tá bem melhor. Vamos mostrar ela aqui. Ó, Olivia. Ó, tá brincando já. Eu tô torcendo muito que a gente seja liberado hoje, que tenha alta, porque eu odiei ficar internado. É a segunda vez na vida que eu fico internada no hospital. A primeira foi só no parto da Olivia e foi ótimo. E aqui eu não tô gostando muito não. Mas é isso aí, né? Vamos ver. Eu tô esperando o médico chegar, já são umas quase 3 da tarde. E vamos descobrir se ela vai ter alta ou se vai ficar mais um pouco. Mas ela não tá mais tossindo, não tá mais se engasgando. E eu não tô ouvindo mais chiado no peito. Vamos ver o que o médico vai dizer, né? Acha que é a Mana? Tem uma bebezinha também que ela me olhou assim. Didi! Oh. Choradinho dela. Me deu os bracinhos, tive que pegar no colo, dar uma volta no corredor. Esse movimento de soltar que faz o ar entrar, né? Isso. A gente simula o movimento natural da costela, só que mais abrupto, né? Mais forte. Não. Brinca. Vai com os altinhos. Desce eles. Quem vai ter alta? Vamos embora. Fiquei torcendo para que a gente ficasse só um dia. A gente ficou só um dia. Foi só um dia e é pouco comparado a outras crianças que vivem no hospital, mas foi bem ruim, né? Eu já tinham me avisado que podia ficar até uma semana por causa da laringite e eu fiquei apavorada. E a Olivia tá com o papel de alta na mão, quer rasgar só um pouquinho. Aqui tá o papel de alta e ela vai ter que tomar agora um medicamento chamado Berotec por 5 dias, fazer nebulização de 4 em 4 horas. Então eu não vou levar ela na creche essa semana, porque né, eu vou fazer. Mas muito aliviada de fazer isso em casa, sabe? Nossa, olhando aqui, eu vejo quanta criança tá em situação muito pior que a da Olivia e, nossa, dá uma dó no coração, sabe? Parece que tudo é tão menor, todas as coisas que a gente vê, assim, de vaidades e coisas fúteis do dia a dia são tão menores do que essa dor que os pais passam, sabe? E a criança e tudo mais, a família passa. Então, nossa, a gente tem que agradecer muito, né? A gente tem que agradecer a Deus por ter saúde quando a gente tem e, né, rezar pelos outros também, né? Os que estão passando por situações ruins. Bom, gente, vou lá e conto melhor pra vocês em casa, tá? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de um assunto bem importante, um assunto de saúde, que é a doença laringite. Quem tá me acompanhando no Instagram viu que recentemente a Olivia foi internada no hospital, ela ficou um dia internada. Isso foi muito pra gente, né, porque eu não tô acostumada. E o que ela tinha era laringite. E eu não imaginava que laringite podia ser grave desse jeito. Então vem comigo que eu vou explicar tudo o que aconteceu. Começou quando na quinta-feira de noite a Olivia começou com coriza e na sexta-feira ela tava bem de manhã. E aí ela foi dormir a soneca da manhã, às 10 da manhã, e às 11h30 ela acordou com uma febre bem alta de 39,2. Bom, é uma febre repentina, assim, e sem nenhum motivo aparente, só tava com aquela coriza, e a gente pensou, é uma gripe, né, mas
com uma febre bem forte, né? O que aconteceu foi que a gente não levou ela na creche naquele dia e a gente deu Novalgina pra ela, a febre baixou. Depois a febre de noite voltou a 39,2. A gente deu Novalgina de novo e a febre baixou. A gente esperava que no sábado já ela tivesse sem febre, como um resfriado assim, normal. No dia seguinte, no sábado de manhã, a febre estava alta ainda e a gente resolveu levar ela numa clínica particular que atende no fim de semana. E a médica disse que ela tava. Não identificou nenhum sintoma assim muito aparente, tipo, eu achei que era garganta ou algo assim, porque ela tava ficando rouquinha e engasgando um pouco pra mamar. E ela mandou a gente esperar até domingo de noite, se tivesse febre, era pra voltar lá. Tá. Aí no sábado a gente deu Novalgina de novo, baixou a febre, a gente passeou um pouquinho com ela. Só que depois das 4 da tarde a febre não cedeu mais. A gente deu o remédio, deu Alivium, que é o que a médica pediu pra dar, porque tinha um anti-inflamatório junto. E a febre não baixava, e ela cada vez mais chorando e lacrimejando bastante, com bastante coriza, engasgando pra mamar, não comia mais nada, quase não aceitava nada, só líquidos assim, mal. Sim, mal-estar, bastante, uma tosse assim, mas não era uma tosse frequente, como se ela tivesse com tosse mesmo, ela não tava aqui assim, carregada, ela não tinha nariz entupido, sabe? Como de tosse normal, de resfriado normal. E a voz dela cada vez ficando mais rouca e mais rouca, né? Eu jurava que era dor de garganta, mas a médica tinha visto a garganta dela e não achava nada. Bom, no domingo ela continuou com a febre, não baixava, ela continuou reclamando, choramingava, às vezes ela melhorava, às vezes ela piorava. E uma coisa que começou a acontecer também no domingo foi que ela começou a apresentar dificuldade de respirar, né? Então eu dei uma pesquisada na internet, eu tava achando que podia ser bronquiolite, né? Então ela tava com chiado, bastante barulho no peito, assim, respirava, fazia assim, um barulho assim, tossia uma tosse com barulho meio rouco, a voz bem rouquinha, ela nem conseguia falar direito. E dificuldade, eu comecei a observar que ela tava com dificuldade de respirar porque o abdômen dela tinha que subir e descer junto com o peito. E isso é um dos sinais para identificar se a criança está com dificuldade de respirar. Então, chiado no peito, chiado para respirar e dificuldade de respirar, né? E esses dois sempre me falaram que é para ir no médico, no hospital, se tivesse um desses dois sintomas. Então a gente resolveu ir no hospital. Chegando lá, a gente pegou 9 fichas na nossa frente para passar pela triagem e a maioria das crianças que passavam pela triagem tinha que esperar mais umas 3 horas até ser atendida, mais ou menos, porque é emergência pública, né, domingo e tal. E aí a gente passou na triagem meia hora depois e imediatamente eles mandaram a gente ficar lá, porque eles viram que a Olivia estava realmente com dificuldade de respirar. E logo, bem em seguida, eles identificaram que ela estava com laringite. Então, laringite, eu não esperava que fosse alguma coisa demais, assim. Eu achei que fosse, sei lá, tipo sinusite, não sei explicar, porque eu sou meio leiga. Então, ela ficou lá fazendo nebulização, passou na frente de todas as outras crianças. Então, isso quer dizer que tem uma certa importância, né? E ela ficou fazendo nebulização de 20 minutos com adrenalina, né? E depois das 3 nebulizações, a médica veio me informar que esse era o máximo que ela podia fazer de 20 minutos, e de agora em diante ela teria que fazer de 1 em 1 hora. Só que para isso ela teria que ser internada. Então ela começou a fazer os papéis lá, eu disse ok, né? Deu baixa, então a gente foi internada. Então a gente ficou num quarto provisório lá, e a Olivia fazendo a nebulização de 1 em 1 hora, e eu sozinha lá com a Olivia. E foi bem ruim, porque olha só, a gente tinha almoçado só e a gente só foi conseguir um quarto mais ou menos umas 11 da noite, tá? E eles disseram que a Olivia teria comida e eu não, né? Só que daí eu fiquei esperando que eles trouxessem um jantarzinho pra ela e nada. Tudo bem que ela não tava comendo direito, mas, sabe, eles não esqueceram de trazer o jantar pra Olivia. Eu fiquei super preocupada que ela já tava doente e não ia comer nada. E aí eu reclamei, eles trouxeram um pedaço de pão e um suco de uva, só isso. E aí eu pedi pro Ricardo, meu namorado, vir, ele veio fazer os papéis dela. Ele trouxe umas roupas pra mim, foi pra casa buscar umas roupas, já que eu ia ficar lá, e pra Olivia também, toalha, essas coisas. E
E daí nesse momento que ele trocou comigo pra ele ficar com a Olivia, eu aproveitei para meu café que tinha ali. Olha o barulho que a Olivia tá fazendo, brincando com o saco de roupa suja. Eu aproveitei para fazer um lanche e já trouxe escondido na bolsa, porque eu não sabia se podia ou não, né? Eu trouxe escondido um salgado, assim, pra Olivia e fiquei dando pra ela, né? E um pouco de leite na mamadeira, ainda bem que eu trouxe, porque senão ela ia ficar sem comer nada, só com aquele pão e um suco de uva de caixinha ainda. Eu nunca vi isso. O hospital dá esse tipo de comida que não é nada saudável. Tu quer subir na cama, filha? Bom, gente, esse período de internação da Olivia foi bem ruim. A começar por isso que eu falei pra vocês. Olivia, não mexe aí, não mexe. Não mexe aqui. A começar por isso que eu falei pra vocês sobre a comida. No dia seguinte foi mais ou menos a mesma coisa. Foi bem ruim de conseguir comida pra mim. Quando traziam comida era uma comida de, assim, bem baixa qualidade nutricional, assim, coisa que eu não esperava no hospital. Lá no hospital onde eu tive a Olivia, eles me trouxeram comida o tempo inteiro e assim, era uma comida muito gostosa, de muita qualidade, muito nutritiva, assim, sabe? E ali, acho que é porque é um hospital público, né, eles só traziam pão puro de lanche, no máximo uma geleia junto pra passar no pão, que eu acho que nutricionalmente isso aí é zero, né, gente? Nada nutritivo. A única coisa que foi mais nutritiva foi o almoço, que eles trouxeram feijão, arroz, massa e uma carninha, só. O resto dos lanches e café da manhã era só baseado em pão branco, só isso. Bom, outra coisa que eu não gostei foi que, claro, além de dividir quarto com outra criança, outra pessoa, que é ruim, né? Mas fazer o quê? O chuveiro, meu Deus, a gente tomava banho, alagava o banheiro inteiro. Alagava, vinha água no quarto também, daí não tinha nenhuma toalha pra botar no chão, nada. Aí tinha que chamar as pessoas pra limpar, e daí demorava. Quando eu pedia a mamadeira pra ela, eles demoravam 40 minutos pra fazer. Sendo que eu queria fazer eu mesma, só que era proibido, eles tinham que fazer na mamadeira deles, que é esterilizada e tal. E a Olivia sabe como é que é beber, né? Quando tá com fome não espera, né? E daí tinha que esperar 40 minutos, então eu tive que... Depois que eu percebi isso, eu comecei a prever mais ou menos a hora que ela ia tomar e eu pedia com antecedência, que foi a salvação, né? O médico, a gente passou a noite inteira lá no quarto nebulizando de 2 em 2 horas aí. Então, tipo, pra mim foi uma noite bem puxada, porque eu não dormi nada e eu tinha que ficar acordando de 2 em 2 horas a Olivia pra nebulizar, né? E ela tava tomando, ela nebulizava com adrenalina e tomando prednisolona, que é o composto prednisolona, se não me engano. Aí passou o dia seguinte e aí eu pedi para um médico dar uma olhada nela, só que eles me informaram que não tinha nenhum médico naquele andar inteiro, cheio de crianças, não havia nenhum médico disponível, que ele só ia chegar às 2 da tarde. E a gente ficou esperando e nisso eu não consegui comer direito, eu só consegui quando o Ricardo podia vir visitar a gente, que era um horário específico a partir das 10 da manhã. E nesse momento que ele ficou com ela que eu pude sair, porque eu não posso sair com ela, né, do hospital. Então eu pude sair pra tomar um lanche, só tinha lanchonete, não tinha comida, e eu passei esse tempo só comendo lanche, né. Mas aí eles me prometeram que às 2 o médico chegaria, eu já tava lá de saco cheio, não tinha mais nada pra fazer, e aí o médico atrasou, o médico chegou às 13h30, mas quando ele viu ela, ele viu que ela tava bem, eu tava supondo que ela tava bem, porque eu não tava mais chiando o peito, ela tava respirando bem, tava brincando. E não precisou de oxigênio, então o médico disse que já que não precisava de oxigênio, o pulmão estava limpo, então ela podia continuar o tratamento em casa, né? E o que eu fiquei muito feliz, porque uma fisioterapeuta lá que fez umas manobras nela tinha me dito que o normal de laringite em criança é ficar internado 1 semana. Imagina 1 semana internado, imagina que horror, eu não ia aguentar, sério, gente. Eu odiei a experiência de ficar internado, eu odiei não poder sair, eu odiei não ter nada pra fazer, sabe? Eu nunca tinha sido internada na vida e eu não sabia que podia ser tão ruim, ainda mais com um bebê, que eu não entendi nada, né? E pelo menos ela não teve que fazer nenhuma injeção, nada assim muito invasivo que machucasse ela, que ela não ia entender mesmo. Pra vocês terem ideia, ela acordou no meio da noite e viu que estava no hospital, ela ficou tão indignada que ela batia no travesseiro e fazia... E não queria bico, não queria lençol, não queria naninha, não queria mamadeira, nada. Ela só queria reclamar e chorar que estava no hospital, que ela viu que não estava em casa.
E ela tava brava e eu também tava brava por estar ali, mas fazer o quê, né? É necessário, né? Aí eu fiquei imaginando essas pessoas que moram no hospital, né? Porque tem crianças que, coitadas, precisam estar sempre sendo tratadas no hospital, tem que estar sempre ali, e tem umas que não saem mesmo do hospital, tu é proibido de sair, né? E as famílias às vezes têm que vir do interior, e aí eu fiquei com muita dó dessas pessoas e fiquei, assim, agradecendo a Deus por não ser um caso mais sério da Olivia, mas assim, né, orando por essas pessoas, né, a gente tem que agradecer muito pela nossa saúde e principalmente a gente tem que cuidar bastante da nossa saúde para evitar situações como essa, porque eu acho que se eu tivesse que ficar muito tempo no hospital, acho que eu ia ficar deprimida, sério, porque não tinha a menor, sabe, nada assim, sabe, de atividade, quer dizer, pra ela tinha atividade, tinha umas brincadeiras e tal, mas pros pais, meu Deus, não tinha nada, assim, sabe? Tinha só ficar olhando pras paredes, no máximo tinha internet, pelo menos isso, daí ficar no celular. Posso estar sendo ingrata de reclamar, porque na verdade aqui esse hospital é considerado um dos melhores, eu sei que tem gente, pelo menos a gente teve leito e tudo mais, e tem gente no Brasil inteiro que, né, fica esperando na fila pra ser atendido, não tem leito, não tem nem médico, e eu sei que tô sendo ingrata, mas vamos refletir, assim, se um hospital público pode ser tão ruim quando é bom, imagina ruim, assim. Então, assim, o Brasil tá muito mal, assim, de saúde pública, né? Sem falar as outras coisas, né? Mas, gente, eu fiquei meio triste porque eu vi cada criancinha, assim, numa situação tão delicada, sabe? Tinha criancinha carequinha de câncer, tinha umas crianças que tinham sido... Eu vi um menino que tava tendo alta e ele tava, assim, mais ou menos a idade da Olivia, acho que uns 2 anos. Ele tava carequinha com uma cicatriz, assim, ó, de um lado pro outro da cabeça. E ele saindo de cadeira de roda junto com a mãe na cadeira de roda e ele no colo, porque é norma do hospital sempre sair de cadeira de roda pra alta, não sei porquê. E a avó atrás, a mãe e a avó chorando de alegria, assim, porque ele ia ter alta. Depois eu fiquei sabendo que esse menino tinha sido atropelado, ele tava de mão com a mãe e ele se soltou e passou o carro, atropelou, o carro não ajudou, simplesmente atropelou e foi embora. Passar por uma situação dessas, né, ele teve sorte de ter sobrevivido, né. E aí tinha um outro menininho que tinha com certeza uma formação congênita, assim, um que ficou brincando com a Olivia e... Assim, eu não filmei nada, porque por respeito, né? Mas assim, ver tantas crianças numa situação tão vulnerável, que essas crianças têm que ficar isoladas, não podem sair do hospital, não podem fazer nada, né? No máximo brincar com os brinquedos ali, que é bem precário, assim, sabe? Então, nossa, eu fiquei muito triste ver isso, sabe? E, nossa, com isso eu vim pra casa pensando em como melhorar ao máximo a nossa saúde, assim, imunidade e tudo mais, a minha e da Olivia, né? Ai, porque é horrível, né, ficar no hospital. Se alguém aí já ficou, já sabe, né. E eu ainda tenho sorte de ter sido nada. Mas assim, como é que é a laringite, que eu esqueci de falar? A laringite, ela é uma inflamação aqui nas cordas vocais, causada por vírus. Às vezes, a médica disse que ela pegou provavelmente na creche, e eu disse, mas alguma criança teria manifestado, né, e ela disse que nem sempre, porque às vezes esse vírus, ele é um vírus geral e ele manifesta onde a criança tiver maior tendência a manifestar. Às vezes é no ouvido, às vezes na garganta, às vezes no nariz, não sei. E na Olivia manifestou nas cordas vocais, por isso que ela ficou rouca. A característica principal dessa doença é que ela tem uma tosse, tipo tosse de cachorro, e um chiado para respirar. Tipo, e aí o que acontece? Começa a inchar a laringe aqui, e começa a obstruir a passagem de ar e a criança pode ter dificuldade de respirar e pode vir a óbito se não for atendida logo, né? Então, eu não sabia que podia ser tão grave. Então, agora o médico até me informou que se ela tiver os sintomas de esse chiado, essa tosse de cachorro e essa rouquidão, já é para começar o tratamento em casa para evitar ter que ir no hospital, né? Porque também o hospital não é um lugar muito propício para ficar muitas vezes indo, né? A gente tem que evitar ir pro hospital. O tratamento em si teve que ser continuado em casa, né? O tratamento é feito com Berotec, inalação de Berotec, que é um
substituto da adrenalina que ela usava no hospital. A adrenalina só pode ser usada no hospital, por isso que ela teve que ser internada. Como não pode ser usada em casa, então o Berotec faz a mesma função da adrenalina, que é abrir os brônquios, né? E acaba soltando o catarro que tem ali, que às vezes tem, né? Produz por alergia, né? E a outra coisa é tomar esse prednisolona, né? E o tratamento dura 5 dias depois que ela voltou do hospital, ainda estamos em tratamento. Os primeiros, agora é quarta-feira, né? Na segunda e na terça inteira ela tava bem mal, bem, sabe, bem xoxinha, carente, só queria colo, só chorava, só queria chupeta, bico e não queria comer nada. Aí começou a comer um pouquinho. Aí hoje já tá melhor, hoje já tá de mais bom humor, vamos dizer assim, tá até brincando, coisa que ela não tava fazendo, só tava ficando deitada nos últimos dias, né? E a gente vai fazer o tratamento, hoje é quarta, a gente vai fazer o tratamento até sábado, que é quando termina os 5 dias, né? E como o médico falou, se por acaso aparecer os sintomas de novo, que pode ser que ela tenha uma predisposição para isso, aí ela tem que começar a inalar com Berotec e usar o Predsim imediatamente. E aí já evita que as cordas vocais enchem, que a laringe enche, e daí não evita uma falta de ar, né? Que isso é o mais perigoso, assim, é a falta de ar. Espero que tenha ajudado esse vídeo pra vocês, pra alertar as mães e pais sobre a laringite e o perigo que ela pode ser, porque eu não fazia ideia do que poderia acontecer, né, com a laringite, e que ela poderia ser perigosa. E é isso. Espero que tenha ajudado. Um beijo e até mais!